Better Call Saul é o episódio 9 da sexta temporada. Agora é a hora de tentar consertar algumas rachaduras. Vamos falar um pouco sobre esse episódio que foi excelente. E aí, tudo a paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse episódio não dá muito tempo pra gente pensar nas coisas que aconteceram no anterior, não. Aqui vemos o Mike com a sua equipe de limpeza, uma montagem muito bem feita com uma música chamada Perfect Days, onde vemos a Kim e o Saul seguindo as suas vidas ali, normalmente, como foi a orientação do Mike. Já o Mike está limpando todas as coisas, tentando resolver todos os problemas que foram criados. Então, os personagens tentam seguir adiante e fazer o seu dia como se fosse um dia perfeito, como diz a letra da música. Mas nós sabemos que esse dia perfeito realmente não existe, é tudo uma máscara. E olha que introdução maravilhosa foi essa. A trilha sonora, a montagem aqui fazendo ligação entre as cenas, me lembrou bastante uma cena do Breaking Bad, do episódio 8 da quinta temporada, onde esse mesmo tipo de montagem acontece, mostrando o Walter e o Jesse construindo o seu império de metanfetamina. Todos os personagens aqui nessa temporada estão tentando curar as rachaduras que foram feitas nos episódios anteriores. Só que sabemos que essas rachaduras não adianta você colar, não adianta você fazer nada, ela vai estar sempre lá. Essas serão feridas que nunca vão se cicatrizar. E esse foi o tema do episódio, cada um dos personagens ao seu modo, tentando consertar coisas que não tem conserto. O Mike, por exemplo, tenta limpar a sua consciência indo falar com o pai do Nacho, contar para ele que está tudo resolvido e que justiça será feita. Mas de que adianta? Que justiça ele está falando exatamente? Para o pai do Nacho não existe nenhuma justiça aí, afinal de contas, o filho dele está morto. E o pai do Nacho sabe que seu filho tem um bom coração, o Mike não precisava ir lá falar isso para ele. A presença do Mike, confirmar que o filho está morto, trouxe uma dor maior no coração do pai. E é verdade, o Mike não precisava falar aquelas coisas, não precisava ir ali para tentar aliviar o seu próprio coração, tentando ali deixar a sua culpa pela morte do Nacho, de não ter conseguido salvar o rapaz, mais amenizada. E realmente, infelizmente, isso não vai acontecer. Ele vai se culpar o tanto que for, tanto que o pai do Nacho pergunta se ele estava lá no momento e ele diz que sim, e ainda assim não conseguiu ter salvado. É interessante pensar aqui que toda essa culpa que o Mike carrega por causa do Nacho e toda a proteção em relação ao Nacho ele vai transferir para o Jesse, tentando uma segunda vez, de certa maneira, proteger alguém. Eu achei essa cena muito bonita, apesar dela ter sido muito rápida, ela foi bem esclarecedora e mostrou bastante o quanto o Mike está arrependido e precisa de um perdão. E todas as cenas relacionadas ao Gus nesse episódio foram muito boas também. Ele com o Dom Eladio, por exemplo, Gus sem dizer nenhuma palavra, ouvindo apenas a carta que o Dom Hector escreveu. Ele consegue escapar de todas aquelas acusações. Gus sabe que Hector é a única pessoa que sabia que o Lalo estava vivo. E por isso ele não se deixou abalar. Nem mesmo os primos acreditam no Dom Hector. Pela expressão dos dois, quando Dom Eladio perguntou que o corpo do Lalo tinha sido encontrado, eles disseram que sim, carbonizado, que foi confirmado que a arcada dentária era do Lalo. E realmente os primos não acreditam muito no tio, pois caso contrário, com certeza iriam insistir na acusação. E essa cena mostra a frieza do Gus para sair de grandes situações como essa. E claro, para mostrar todo o ódio que o Gus tem pelos Salamancas e também pelo Dom Eladio. Falando nisso, o Dom Eladio percebeu o ódio no olhar do Gus quando ele olha para os Salamancas. Isso talvez tenha realmente denunciado que o Gus tenha matado o Lalo, mas para o Dom Eladio não importa, desde que as coisas continuem como são e que o Gus saiba que o cartel é quem manda, que o Dom Eladio é o grande chefe de tudo. Achei bacana, inclusive, depois dessa cena, o Gus olhando para a piscina onde o Dom Eladio iria morrer em Breaking Bad. E não apenas isso, essa é a mesma piscina onde o sangue do seu parceiro, o Max, foi derramado. E aqui mostra como o Gus é um cara bem paciente. Ele olhou, por exemplo, o Bolsa tomando ali seu drink e logo em seguida olhando para a piscina, talvez nesse momento ele tenha tido a ideia de como ele iria acabar com o Dom Eladio. E isso mostra que apesar de Lalo estar morto, as feridas de Gus ainda permanecem abertas. Falando em feridas, é interessante uma cena em relação ao Gus aqui. Quando ele vai para o restaurante e conversa com o David, achei bem interessante ver o Gus ali naquele restaurante, um lugar que não é necessariamente ligado ao crime, e ver um pouco mais do seu lado humano. E o Gus vai ali depois de momentos de tensão para talvez aliviar seu estresse e tomar um pouco de vinho. E a cena com ele e o David diz muita coisa sobre o Gus. O subtexto dessa cena é muito mais interessante em relação a isso. Gus gosta de David. Existe uma discussão relacionada à sexualidade do Gus que foi introduzida lá na terceira temporada de Breaking Bad, onde vemos o Gus e o seu parceiro do Polo Hermanos, o Max, conversando com o Dom Eladio. E o Dom Eladio manda matar o Max para mostrar quem é que manda em relação ao tráfico de drogas nos Estados Unidos, ali naquele pedaço. E quem é que mata o Max? Bom, é interessante mostrar a ligação em relação a todo o ódio dos dois personagens juntos. Então, a partir desse episódio, começou uma discussão em relação à sexualidade de Gus, que nunca se mostrou realmente por completo. Gus é um cara que se esconde através de suas faces. Então, voltando ao David, Gus está realmente muito interessado em tudo que
que ele diz em todas as suas histórias relacionadas a vinho e relacionadas à Europa. Tanto que o Gus fala que em uma de suas conversas anteriores foi citado um vinho, uma safra de 1978, provavelmente é muito cara, que o Gus acabou comprando por indicação do David. E o Gus diz que está guardando aquele vinho para um momento especial. É nesse momento que o David fica um pouco animado, pergunta inclusive sobre qual seria esse momento especial e sai para buscar algo. O Gus muda sua expressão por completo e sai do lugar. Eu vejo essa cena da seguinte maneira: o Gus ele sabe que se relacionar com o David pode causar a morte dele de maneira direta ou indireta, assim como aconteceu com o seu parceiro Max. Gus então escolhe ser uma pessoa solitária. E é bonito e triste ao mesmo tempo, pois Gus não quer colocar uma pessoa que ele realmente gosta em risco. Então ele abre mão de um sentimento muito forte para proteger uma pessoa. E agora falando da Kim e do Saul. Logo depois da cena de introdução, os dois chegam no apartamento e sabemos que na verdade o dia deles realmente não foi perfeito e eles nem quiseram dormir ali na casa e foram para um hotel. Apesar do apartamento estar perfeito, estar completamente limpo, a memória está ali. Tanto que tem uma cena bem emblemática do Mike olhando a foto para ver se está tudo correto. A foto é um exemplo dessa grande memória da morte do Howard. Mas os dois estão no hotel e no dia seguinte eles vão para o memorial do Howard. É interessante que algumas coisas foram ocultadas aqui. Tivemos uma elipse temporal, como por exemplo a polícia falando com os dois e eles contando o que aconteceu e por que o Howard estava na casa deles, por exemplo. Tudo isso foi ocultado e ainda bem, a gente sabia que isso ia acontecer e as coisas começaram então a ir de uma maneira mais dinâmica. Não precisava dessa cena. E algumas coisas bem interessantes aconteceram no memorial. Logo de cara, quando só é quem eles vão entrar na RRM, eles veem uma lata de lixo, que faz referência a uma lata de lixo que o Saul chutou na primeira temporada. Outra coisa interessante que descobrimos nessa cena é que a empresa vai se fechar, vai para um lugar menor e vai mudar de nome. E por isso, não ouvimos falar dela em Breaking Bad. Uma curiosidade aqui é que as fotos que estão penduradas ali no memorial são fotos do próprio ator que ele posta em seu Instagram. Mas voltando a falar dos dois, eu achei interessante a frieza dos personagens aqui. Eles sabem exatamente o que aconteceu, sabem o destino do Howard, mas para manter o disfarce, eles vão falar com a Cheryl, a esposa do Howard. E ela não acredita que essa história do marido estar se drogando seja verdade. E nesse caso, ela tinha razão. Só que ao mesmo tempo, o casamento dela com o Howard não estava bom. Apesar de várias tentativas do Howard, como a gente viu, de tentar agradar a esposa, de tentar chamar a sua atenção, de mostrar que as coisas poderiam melhorar, ela realmente acabava ignorando ele. Para ela, o casamento já tinha acabado. E assim como ela questiona o Cliff de não ter percebido algumas mudanças em relação ao comportamento do Howard, ela também não percebia. E por isso, quando ela ouviu aquela história de quem ter encontrado ele cheirando alguma coisa no seu escritório tarde da noite, ela acabou desabando em choro, pois aquilo realmente poderia ser verdade. E a dor para ela foi grande exatamente por isso. Pois, como eu disse, ela também não estava prestando atenção no marido, estava passando por um momento completamente difícil e ela ignorou. Saiu mais uma ferida que nunca será cicatrizada. Interessante que quando o Saul e a Kim eles saem do memorial e passam pelo estacionamento, o grande lance aqui, e muito interessante, é que o Saul ele começa a falar novamente, a ajudar a Kim com seus sentimentos. E ele diz uma frase bem interessante de deixar a cura começar, que a partir daquele momento eles devem esquecer o que aconteceu e bola pra frente. Mas a Kim ela acaba respondendo apenas com um beijo. Com essa frase de deixar a cura começar, a Kim percebeu que para essa cura acontecer, os dois devem estar separados. Pois como ela mesma disse, os dois juntos são veneno, são destrutivos. Então não pode existir uma cura aí, a não ser que eles se separem. E foi muito dolorido ver essa cena da Kim se despedindo, dizendo que vai embora. E o Saul, toda abalado, não conseguindo usar nada dos seus argumentos para tentar convencê-la. Ele até tentou, mas realmente não adiantou nada. Ela estava irredutível e foi embora. E a Kim vai para o quarto fazer suas malas e não sabemos exatamente o que aconteceu, quando ela foi embora, como ela foi embora e para onde ela foi embora, pois a série dá um salto temporal. E a cena seguinte, vemos Saul Goodman acordando com a música do Journey. Teria isso uma dica que Saul viveu a sua vida do jeito que ele mesmo quis ou do jeito que a Kim desejava, seguindo a sua vida separado, não sendo veneno para ninguém. Sabemos ainda que ele é um pouco destrutível, sim. E aqui vemos o Saul em sua totalidade como personagem, já canastrão novamente, com tudo muito grandioso, espalhafatoso. Vemos várias cenas interessantes aqui, como o Saul na frente do espelho, arrumando o cabelo, escondendo sua calvície, por exemplo. Tentando esconder, talvez, o Jimmy e se tornando apenas Saul Goodman. O adesivo no carro do Saul diz novembro de 2005, mas esse é um adesivo em relação à troca de placas lá nos Estados Unidos. Então, com certeza, um ano se passou, mas eu acredito que realmente já estamos na linha de Breaking Bad, sim. A casa onde Saul mora, ela é muito grande, eu acho que apenas um ano para construir aquele império todo seria pouco. E a fama do Saul também se espalhou muito mais. Sem contar que o Saul atende o telefone e fala do cara que foi pego se masturbando em público, que é uma referência à primeira vez que ele apareceu em Breaking Bad, quando ele fala com o Badger que aquele garoto tinha se masturbado em público. E ele fala que não, que foi o cara pego supostamente com droga, e confundiu o Badger com outra pessoa. E aqui vemos o Saul tagarela que a gente já conhecia em Breaking Bad. Desde que acordou até o momento que entrou em seu escritório, ele não parou de falar. Falou dos seus casos, reclamou da propaganda. E o que é interessante é quando o Saul está sentado
sentado ali em sua mesa e ele liga para Francesca pedindo para os clientes entrarem. Ele diz que justiça seja feita, embora os céus caiam. Essa é a mesma frase que o Chuck diz na terceira temporada. Esse foi mais um episódio excelente, mostrando toda a maestria do roteiro de Better Call Saul. Eu realmente não sei mais o que esperar da série até aqui. Tudo pode acontecer, sabemos o que aconteceu com alguns personagens. Essa saber ainda definitivamente o que aconteceu com a Kim, para onde ela foi embora. Achei muito inteligente do roteiro não responder aqui neste episódio. E até porque se a resposta fosse dada nesse episódio, esse praticamente poderia ter sido o último ou penúltimo episódio, com o último contando o que aconteceu com o Ginny nas cenas em Flash Forward. Mas acredito que vai haver alguma coisa muito mais complexa do que isso. E você, o que achou desse episódio? Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre ele por lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal também, se estou com a meta de chegar até 10k no final do ano. Eu sei que é muito, me ajude nessa daí. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desse aqui também. Muito obrigado, até a próxima.